Uma nova pesquisa para o Senado em Mato Grosso do Sul mostra um dos cenários mais imprevisíveis que a gente tem visto até agora. São vários nomes competitivos, mudanças de liderança dependendo do cenário e um nível alto de indecisão do eleitor. E é exatamente isso que a gente vai analisar aqui. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem você acha que hoje está mais forte na disputa pelo Senado no estado. Nas simulações testadas pelo Instituto, o principal ponto que chama a atenção é a instabilidade da liderança e a grande quantidade de nomes competitivos disputando o espaço. Em um primeiro cenário, Reinaldo Azambuja aparece na frente com 20% das intenções de voto. Logo atrás, Capitão Contar registra 18,2%, seguido de muito perto por Nelsinho Trade, com 17,4%. Na sequência, Vander Loube aparece com 8% e Soraya Tronic com 7,4%. Os demais nomes têm pontuações residuais. Nesse cenário, os votos em branco ou nulo somam 14%, e os que não sabem ou não responderam chegam a 14,4%. Esse primeiro retrato já mostra uma disputa bastante embolada, com 3 nomes muito próximos na frente e sem qualquer margem confortável entre eles. Quando a composição muda, a liderança também muda de mãos. No segundo cenário, Nelsinho Trade passa a liderar com 19,4%, seguido por Reinaldo Azambuja, com 17%, e Capitão Contar, com 16,2%. Vander Loube cresce para 10,4%, enquanto Soraya Tronic aparece com 8%. Aqui, os votos em branco ou nulo sobem para 14,8%, e 13,4% seguem indecisos. Ou seja, a simples mudança na composição já é suficiente para alterar quem aparece na frente, o que reforça o nível de equilíbrio da disputa. No terceiro cenário, a dinâmica muda ainda mais. Nelsinho Trade amplia sua liderança e chega a 25,4%, mas agora com novos nomes entrando no jogo. Marcos Pollon aparece com 13,2%, seguido por Vander Loube, com 10,4%, e Soraya Tronic, com 9,2%. Giane Nogueira surge com 4%, enquanto os demais candidatos têm pontuação muito baixa. Nesse caso, os votos em branco ou nulo chegam a 16%, e os indecisos disparam para 21,4%. Esse é um ponto muito importante, além da mudança nos nomes, cresce também o número de eleitores que ainda não têm uma posição definida, o que aumenta ainda mais a imprevisibilidade do cenário. Já em um quarto cenário, Nelsinho Trade continua na frente, com 21,8%, mas novamente com disputa próxima. Marcos Pollon aparece com 16,4%, seguido por Vander Loube, com 12,6%, e Soraya Tronic, com 10,4%. Giane Nogueira registra 4,2%. Os votos em branco ou nulo ficam em 16,4%, e os indecisos em 17,6%. Na comparação entre os cenários, o dado mais importante é que não existe uma liderança consolidada até aqui. Em um momento, Azambuja aparece na frente, e em outro, Nelsinho assume a liderança, e, em cenários mais amplos, novos nomes também passam a ocupar posições relevantes. Além disso, há sempre um bloco de candidatos muito próximos entre si, o que indica uma disputa aberta pelas duas vagas. A diferença entre os primeiros colocados é pequena, e frequentemente dentro de uma margem que pode ser alterada ao longo da campanha. Outro ponto central é o nível elevado de branco, nulo e indecisos, que em alguns cenários ultrapassa uma fatia significativa do eleitorado. Isso mostra que ainda existe muito espaço para crescimento e mudança de posicionamento. Na prática, o que Mato Grosso do Sul apresenta neste momento é uma eleição para o Senado altamente competitiva, fragmentada e imprevisível, onde a definição das vagas ainda está completamente em aberto. E se em Mato Grosso do Sul o cenário já mostrava uma disputa bastante fragmentada e imprevisível, no Rio Grande do Sul o quadro segue uma linha parecida, mas com um detalhe ainda mais marcante, além de vários nomes competitivos, o nível de indecisão do eleitor aparece ainda mais elevado. Nas simulações testadas para o Senado no Rio Grande do Sul, o principal destaque também é a indefinição das duas vagas, com vários candidatos aparecendo em patamares competitivos e sem uma margem clara de segurança. Em um primeiro cenário, Manuela Dávila aparece na frente com 36% das intenções de voto.
Logo atrás, Germano Rigoto registra 31,3%, seguido por Marcel Van Hatten, com 27,6%, e Paulo Pimenta, com 24,7%. Na sequência, o Biratan Sanderson marca 10,3%, e Frederico Antunes aparece com 9,1%. Mas o dado que mais chama a atenção nesse cenário é o tamanho do eleitorado ainda indefinido, 28,5% dizem votar em branco, nulo ou ninguém, e outros 32,4% afirmam que ainda não sabem ou estão indecisos. Ou seja, mesmo com nomes conhecidos e bem posicionados, mais da metade do eleitorado ainda não está plenamente decidido, o que mantém a disputa completamente aberta. Quando a composição muda, o cenário segue na mesma linha de indefinição. Manuela Dávila continua na frente, agora com 32,3%, enquanto Germano Rigoto aparece com 29,1%. A principal mudança é a entrada de Juliana Brizola, que surge com 26,6%, já em um patamar bastante competitivo. Logo atrás, Marcel Van Hatten registra 25,8%, e Paulo Pimenta aparece com 23,8%. O Biratan Sanderson mantém presença com 11,6%. Nesse segundo cenário, os votos em branco, nulo ou ninguém ficam em 28,8%, enquanto os indecisos recuam para 21,9%, mas ainda permanecem em um nível elevado. Na comparação entre os dois cenários, o que mais chama atenção é que a disputa segue totalmente aberta mesmo com mudanças nos nomes testados. Manuela Dávila aparece na liderança em ambos os casos, mas sem uma vantagem que garanta qualquer tipo de definição. Logo atrás, há um bloco muito competitivo formado por nomes como Germano Rigoto, Marcel Van Hatten, Paulo Pimenta e, no segundo cenário, também Juliana Brizola. Ou seja, há vários candidatos com potencial real de ocupar as duas vagas, e a diferença entre eles não é suficiente, neste momento, para estabelecer favoritos consolidados. Outro ponto central é o nível de indecisão. Mesmo com uma leve queda no segundo cenário, o volume de eleitores que ainda não escolheram um candidato ou que indicam voto branco ou nulo continua muito alto. Isso indica um cenário ainda em construção, com grande espaço para mudanças ao longo da campanha. Comparando com Mato Grosso do Sul, o padrão se repete em vários aspectos: disputa fragmentada, ausência de liderança isolada e alto número de indecisos. A diferença é que, no Rio Grande do Sul, esses índices aparecem ainda mais elevados, o que reforça a imprevisibilidade da eleição. Na prática, o que o Estado mostra neste momento é uma corrida para o Senado em que as duas vagas estão completamente em aberto, com múltiplos nomes competitivos e um eleitorado que ainda não consolidou sua decisão.